Fala pessoal, beleza? Professor Gabriel Andrade na área, agora para a nossa segunda aula de Direito Penal. Vamos adentrar na teoria geral do crime, estudar a fundo os substratos do crime. Novamente, é válido lembrar o seguinte: o PDF nós trazemos de forma completa, de forma estratégica, para que você chegue e gabarite. Trazemos a videoaula também aqui para subsidiar, para dar um apoio, um auxílio a este estudo em PDF. Então, professor, caso eu não tenha feito a leitura do PDF, é obrigatória? Com certeza. Faça acompanhando esta aula, se possível. Se não, espere acabar a aula e faça a leitura completa. Por quê? No PDF, nós trazemos os artigos a serem cobrados, obviamente que você tem a parte do Vadimeco separada, mas dentro nós fazemos as citações dos artigos de forma literal, que é como a banca gosta de cobrar, a literalidade, a lei seca. Trazemos as teorias, as jurisprudências pertinentes, que ora eu cito na aula também. Mas às vezes com a minha pessoa aqui falando, você não vai se recordar. E com a leitura, talvez você lembre. Tem gente que fala assim, não, professor, eu é ao contrário, eu já ouço a voz do professor explicando e já fico fixado na minha mente. Então, fique a critério dos senhores, mas novamente reforço, a leitura ela é obrigatória, ela é o caminho, nós gostamos de falar isso, tem que ler, tem que ter habitualidade com a leitura, seja do PDF, seja da lei seca, beleza? Então, ó, na tela o nosso PDF, vamos lá adentrar agora na tipicidade, mas na verdade nós vamos entrar na teoria geral do crime. Veja bem, quando eu falo em teoria geral do crime, ó, vamos pegar o marca-texto aqui para ficar mais fácil, tá? Ó, quando eu falo em teoria geral do crime, eu falo que crime, eu vou dividir ele em três substratos, três partes do crime. E aí, ora, você pode ouvir falar sobre árvore do crime. E os três substratos do crime são fato típico, ilícito, culpável. Se eu tenho esses três substratos, esses três elementos preenchidos, houve um crime e o indivíduo sofrerá uma sanção penal, seja uma pena ou seja uma medida de segurança, tá? Ele vai receber uma resposta ali por parte do Estado. E aí, beleza. Então, primeira coisa, teoria geral do crime, qual a estrutura? 3, teoria tripartite. E aí nós dividimos obviamente, 3, se é tripartite. Quais são as partes? Quais são os substratos? Fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. Nós vamos estudar por partes. O que é tipicidade? Quais são os elementos que constituem a tipicidade? Ou também chamado de fato típico, tá? Que é melhor, é o nome mais correto, fato típico. Nós vamos estudar também quais são os elementos que contêm as excludentes de estúdio, legítima defesa, tá? Necessidade, e assim vai, estrito de dever legal, exercício regular do direito. Quais são os elementos que constituem a culpabilidade? Impoex, imputabilidade, potencial consciência da licitude de fato, exigibilidade de conduta diversa. Professor, nomenclatura difícil, tenso, calma. Tá tudo escrito, vai ser tudo esclarecido aqui, tá? Então, ó, primeira coisa, você saber os três elementos que constituem o crime. Fato típico, ilícito, culpabilidade. Beleza? São os três elementos do crime. Dentro de cada um deles, eu vou ter outras ramificações. Então, dentro do fato típico, eu tenho 4 ramificações. Então, o fato típico ele é a conduta, resultado, nexo de causalidade ou nexo causal e tipicidade. E isso aqui é bem simples. Isso aqui é bem simples. Então, se eu tenho uma conduta, eu tenho um nexo causal, eu tenho tipicidade e eu tenho um resultado, o fato típico está completo. E aí nós passamos para o próximo filtro. É como se nós fôssemos fazer um filtro. Quer ver? Imagine. Vamos começar com exemplos. Aqui, o que está escrito, está escrito. Talvez no exemplo fique mais fácil, porque o que está escrito você vai ler, vai compreender também. Ou decorar, que é um caminho. Vamos lá, você comete um crime. Aí a primeira pergunta que eu te vou analisar se você vai ser apenado, se você vai sofrer uma consequência. Primeira coisa, eu vou analisar. Vamos ver se esse fato que você cometeu, você matou uma pessoa, né? Vamos ver se eles têm os 3 elementos. Esse fato que você cometeu, vamos lá, vou colocar na tela, tá? Houve uma conduta, volta pra mim, houve. Você puxou o gatilho da arma que ceifou a vida do indivíduo. Então, conduta, ela pode ser dolosa ou culposa. Olha aqui, então dentro da conduta, eu tenho dolo, olha só, eu tenho dolo e eu tenho culpa, tá? A conduta ela pode ser dolosa ou culposa. Culposa é quando não há intenção, foi por imprudência, negligência, imperícia. A dolosa aí nós dividimos em dolo direto e dolo indireto. Dolo direto de primeiro grau ou dolo indireto, dolo eventual.
Você quis o resultado, dolo direto. Você assumiu o risco de produzir o resultado, dolo indireto, dolo eventual. Conduta, ela pode ser dolosa ou culposa, certo? Então, primeira coisa, o fato foi típico? Vamos ver. Houve conduta? Houve. Então, você vai lá e dá o check. Houve conduta, eu matei porque eu quis matar ele. Eu quis, eu não assumi o risco, eu quis mesmo, dolo direto. Houve resultado? Uai, ele tá com 3 perfurações no peito ali e sem respirar. Um resultado, morte. Resultado naturalístico, gerou uma modificação no mundo exterior, tá? Houve nexo causal? O que é nexo causal, senhores? É a ligação entre a conduta e o resultado. Houve ligação entre o puxar do gatilho... Tô querendo derrubar a mesa aqui, tá? E a morte, o evento morte, houve ligação, houve nexo causal. Então você dá lá o check. E por fim, tipicidade. Na verdade, pode ser na ordem primeiro tipicidade. Se você quiser analisar o contrário, não vai alterar a ordem dos fatores, não alterará o resultado do produto, tá? Então, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Tipicidade é previsão legal. A tipicidade ela pode ser formal e material. Ou material. Tipicidade formal, tá na lei? Tá lá, 121. Então, você cometeu uma conduta, houve nexo causal, houve o resultado e tá previsto na lei. Então, o fato que você cometeu, esse homicídio, é um fato típico. Aí nós pulamos para o próximo substrato. Então, aqui, a primeira coisa, você vai analisar se o fato ele é típico. Ele é típico? Como tem isso aqui tudo, ele foi típico. Agora nós vamos analisar se ele é ilícito. Então, houve conduta dolosa, no nosso exemplo foi dolosa, houve resultado naturalístico, houve uma ligação entre o resultado, e aqui nós temos teorias, mas fique tranquilo. Nós colocamos, mas para complementar, pouco será cobrado sobre a teoria conditio sine qua non e causalidade adequada. Conditio sine qua non é a equivalência das condições, condição sem a qual não haveria aquele resultado. Pouco cobrado, mas colocamos para ali te preparar de uma maneira mais robusta, tá? Conditio sine qua non, causalidade adequada, e vocês verão no exemplo depois, beleza? Então tá tranquilo. O fato foi típico. Agora eu vou analisar se esse fato que você cometeu, e aí nós, só antes de eu pular para ilicitude, para o antijurídico, tá aqui, ó, conduta, ela pode ser dolosa ou culposa. O resultado ele pode ser jurídico e naturalístico, tá? Nexo causal, teoria, conditio sine qua non, condição sem a qual tem exceção, tem a causalidade adequada. Tipicidade ela pode ser formal e material. Inclusive, quando eu falo em tipicidade a material, eu tenho o princípio da insignificância a excluindo, tá? Por quê? A tipicidade formal é a previsão na lei. Não tem uma conduta que aniquila o artigo lá da lei, não. Vai lá e apaga ele. Ele vai continuar escrito lá. Mas a depender, por exemplo, do princípio da insignificância, o artigo vai continuar lá, mas você vai ser... não terá cometido crime. O crime vai ser excluído. Houve exclusão do fato típico. Porque você está amparado pelo princípio da insignificância. Exemplo. Eu estou dando um exemplo de exclusão de tipicidade material. Um exemplo que você vai cometer uma conduta criminosa, mas que não vai ser crime. Olha que ambiguidade. Você vai cometer uma conduta criminosa, mas ela não vai ser crime. Exemplo. Você vai lá e furtou R$1. É fato típico. Vamos lá. Houve conduta? Houve. Dolosa. Você subtraiu o bem de uma pessoa. Houve nexo causal, houve resultado, houve tudo. Agora eu te pergunto, houve tipicidade formal? Tá previsto na lei? Houve. Artigo 155 do CP. Agora, tipicidade material. Houve lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, patrimônio da pessoa? R$1. Obviamente que isso é relativo. Para uns, R$1 terá muito valor, é uma moeda que vem passando de família em família, e nesse caso não haverá exclusão. Mas, no senso comum geral... Vamos lá, tá beleza, tá funcionando ainda, né? No senso comum geral, R$1 não vai afetar o patrimônio de uma empresa multimilionária, vamos dizer assim. Uma empresa lá pega uma empresa multimilionária, você subtraiu R$1 dessa empresa. Não houve lesão ou perigo de lesão àquele bem jurídico, então haverá exclusão da tipicidade material. Princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material. Princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material. E aí você tem os requisitos, tá? Do princípio da insignificância, que é PAT é do direito administrativo, senhores. É o MARI. Lembrei, MARI. Eu tava anotando aqui no papel. PAT é MARI. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reprovabilidade, reduzíssimo grau, né, de reprovabilidade da conduta. MARI e o I de inexistência.
Não me recordo o I, tá? Mas seria isso, Mari. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade, colocamos aqui embaixo, tá? Reduzíssimo grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão, tá? Vamos ver, eu acho que coloquei logo abaixo. Quando a gente chegar lá, nós vamos trazer aqui também, tá? Então, o princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material. Adiante colocamos, os senhores vão ver ali, eu falei rápido aqui só para citar mesmo, para os senhores se atentar a isso. O princípio da insignificância, ele vai excluir a tipicidade material. Os requisitos dele, que é o Mari, está logo abaixo ali. Citei de forma breve aqui, tranquilo. Vamos lá então? Beleza. Eu tenho os 4 elementos, eu tenho um fato típico, tá? Aí eu vou analisar agora se o fato que você cometeu, se ele é ilícito ou se ele está amparado por alguma causa excludente de ilicitude. Exemplo, você já cometeu o crime, você matou o cara, a gente acabou de analisar, a gente está analisando junto, filtro, é um filtro, você vem descendo. O fato foi típico? Foi. Houve conduta nexo causal, tipicidade e resultado. Tem tudo. Até agora tá no fumos em rabis. Não tem pra onde correr. Então até agora você vai ser preso. Aí eu vou analisar o segundo substrato do crime, que é a ilicitude. Olha, você matou o cara porque você quis ali na frente da sua casa, tudo mais, tudo mais. Mas deixa eu analisar se possui alguma causa excludente de ilicitude, que vai aniquilar a sua conduta. Por que você matou ele? Porque ele ia te matar? Não, então tá de boa. Você agiu em legítima defesa. Legítima defesa, ela está dentro da ilicitude, da antijuridicidade. O nome não é ilicitude, é excludente de ilicitude. Porque ela exclui uma conduta ilícita. Antijuridicidade. Ela vai pegar a sua conduta e tornar ela antijurídica. Tá bom? Então, ela vai excluir a ilicitude. Beleza. Qual são as excludentes de ilicitude? Aí você tem que decorar. Bruce Lee, tá? Bruce Lee, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento dever legal ou exercício regular de um direito. Decore, primeiro passo, decorar o Bruce Lee. Causas excludentes de ilicitude ou antijuridicidade. Bruce Lee. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito ou estrito cumprimento do dever legal. Se você estiver amparado por estas causas, alguma delas, você não sofrerá nenhuma sanção. Por quê? Porque ela exclui o crime. O fato típico, se não estiver preenchido, vai excluir o crime. Se possuir alguma causa que ampara a sua conduta, vai excluir o crime. No seu exemplo, no nosso exemplo aqui, né? Você matou o cara na frente da sua casa porque ele ia te matar. Você está amparado, resguardado pela legítima defesa. E há uma linha tênue entre legítima defesa e estado de necessidade, você tem que entender isso. Por exemplo, não tem como você falar ali que, no caso, você matou ele em estado de necessidade. Porque é o seguinte, lá no direito penal militar nós temos esse tipo de estado de necessidade do bem sacrificado ser igual. Então, o estado de necessidade, vida contra a vida, aqui ele é bem relativizado. Lá no direito penal militar ele é aceito. Aqui, quando que é estado de necessidade? Legítima defesa você já sabe o que é, né? Estado de necessidade é, por exemplo, imagine que a casa aqui em frente à minha, do meu vizinho, está pegando fogo. E eu vou lá e entro na casa, sem autorização de ninguém. Eu não cometi crime? Cometi, óbvio. O fato é típico, houve conduta dolosa, houve nexo causal, houve resultado, houve tipicidade, tudo. O fato é típico. Mas por que eu entrei na casa dele? Por que eu cometi o crime de invasão de domicílio? Porque a casa tava pegando fogo e tinha um bebê lá dentro. Então, eu cometi um crime para salvar de perigo atual uma criança. Bem jurídico tutelado, que é a vida, ele está superior ao bem jurídico violado, patrimônio, tá bom? Então, esse é um exemplo de estado de necessidade. Beleza? Creio que sim, né? Então, excludente de licitude, nós temos o Bruce Lee. Você tem que entender a legítima defesa, o estado de necessidade, a diferença entre a iminência do perigo. Olha aqui é perigo atual. Não existe você agir em estado de necessidade porque está na iminência. Tem que ser um perigo atual. Não pode ser perigo iminente. Na legítima defesa, sim, perigo iminente. O indivíduo vem, eu vejo que ele está vindo na minha direção com uma arma, eu falo, cara, esse cara vai me matar. E quando ele está se aproximando, começa a levantar a arma, eu vou lá e dou um double tap no peito dele. Ceifei a vida dele
neste caso, ele ia me matar. Eu agi em legítima defesa, um perigo iminente. Eu estava na iminência ali que ele iria me matar. Professor, mas isso na verdade ele estava levantando a mão sim, mas não era uma arma, era uma furadeira, era um guarda-chuva. Aí nós temos a famosa, famigerada legítima defesa putativa. Putativa é o quê? Falsa percepção da realidade. Não é isso que você tá pensando, não, né? Não, viu, filho? Essa besteira não. Putativa é uma falsa percepção da realidade. Eu acreditei piamente que ele ia ceifar a minha vida. Na verdade, ele tava no guarda-chuva, cara. Eu tive uma falsa percepção da realidade que, se fosse real, ela poderia ali me gerar uma excludente, tá bom? Então, nós aprendemos aqui agora sobre a legítima defesa, estado de necessidade, compreendeu melhor, tá explicitado aqui de forma detalhada no nosso material. Eu buscamos nas aulas trazer de formas objetivas. Verão que não terão aulas mais que 30 minutos, é cansativo assistir videoaula. E também, a videoaula, por si só, ela não te deixa apto, tá? Eu tenho que falar isso para os senhores. Por quê? De qualquer curso do mundo. Porque, na verdade, você precisa ter familiaridade com a leitura. Quer um bizu aqui, ó? Vamos lá, então. Houve quem já fez 17 concursos públicos e reprovou 10 vezes. Depois fui aprovado 7. Então, alguma coisa eu aprendi nessa trajetória. E olha só. O nosso cérebro ele funciona da seguinte maneira. Quando você lê... Eu tenho vários alunos assim na mentoria. Professor, aumentei minha nota no simulado. Depois, professor, diminui minha nota no simulado. Aí eu pergunto pra ele no vídeo chamado e falo, não... Sabe aquele ponto que a gente estudou na terça-feira? Me responde isso aqui. Aí, professor, eu não sei. Aí eu coloco a questão na tela. Não, o gabarito é B. Uai, eu acabei de perguntar isso. Não, mas é porque eu não sei falar, professor. Mas se eu ver na questão, eu sei acertar. Por que isso funciona? Porque o seu cérebro, ele reconhece aquela sequência de palavras que você leu em algum momento. Então a leitura ela é indispensável, inegociável. Você tem que fazer a leitura do texto legal do Vadimeco, do material em PDF que não é extenso. Olha aqui, nós temos aqui 61 páginas. 61 páginas é um sopro para você ler. Se você levar em média 2 a 3 minutos por página, calcula, você não vai demandar mais que 2 horas e meia. Tá? Então, eu sou ruim de matemática, mas eu imagino que seja por aí, neste rumo. Tá? Se fosse 1 minuto por página e é na revisão, você lê 1 minuto por página na revisão, você demora 30 minutos. 40 minutos. Vamos colocar dando uma pausa, tá? Então, beleza. Então, a leitura é indispensável por causa disso, porque o seu cérebro ele reconhece aquela sequência de palavras como um programa antiplágio, eu até falo. Você lê a lei 1, 2, 3 vezes, faz questões, lê o material, depois absorve sintetizando aqui na videoaula. Quando você vê a questão, talvez eu pergunto pra você, fulano, isso aqui, fala pra mim as excludentes de estudo. Você, professor, não sei de cabeça. Aí eu trago a questão, assinale a alternativa que contém excludente de estudo. Aí você tá na cara aqui, ó. Estrito com dever legal, gabarito D. Mas como que você sabe? Não sei. Eu sei marcar a correta, mas não sei por quê. É porque seu cérebro já leu em algum momento e guardou essa informação através da revisão, que você tenta transmitir o conhecimento do pré-frontal por subconsciente, tá? Bora lá, então? Beleza, o Bruce Lee, você anotou na sua parede aí, vai colocar a diferença entre... Vamos pegar um verde aqui, mais bonitinho, ó. Perigo atual, opa, tá. E atual iminente na legítima defesa. Olha só que interessante, quem tem um dever legal de agir não pode alegar estado de necessidade, tá? Interessante isso daí. Estrito cumprimento de dever legal ou exercício regulado no direito. E aí o CPP ele nos traz lá no 301, Código de Processo Penal 301 ou 302. E agora? 301, tá? Ele fala, ó, qualquer um do povo poderá prender quem quer que seja encontrado cometendo crime. Então, se você vê uma pessoa cometendo crime, você pode dar voz de prisão pra ela. Professor, mas eu não sou polícia. Não, pega o celular aqui, ó, bora pra parede, polícia e tal. Pode fazer isso, é perigoso, né? Perigoso demais. Mas você está amparado pelo seu exercício regulado de direito, tá bom? Estrito cumprimento de dever legal, quando eu policial militar, e prendi uma pessoa, estou cerceando a liberdade dela, está algemada ali. Eu estou no estrito cumprimento do meu dever legal. Eu não estou cometendo nenhum crime de constrangimento legal nem nada. Então o cara cometeu constrangimento ilegal, me colocou no cubículo, aí o cara foi resistente à prisão, a gente foi necessário empregar força para prendê-lo. Eu cometi crime? Lesão corporal? Constrangimento ilegal? Não. Ameaça? Não. Porque eu estou amparado pelo estrito cumprimento do meu dever legal. Tá bom? Beleza? Top, né? Professor, é fácil, cara, é fácil, isso aqui é brincadeira. E aí, obviamente que você vai vendo que lá embaixo nós buscamos abordar questões justamente para os senhores compreenderem a aplicabilidade do conteúdo, que é indispensável, por isso nós colocamos as metas também de revisão aí.
Quando eu falo em estado de necessidade, senhores, eu tenho duas teorias. Nossa, eu tô ruim para circular aqui, tranquilo, tá? Eu tenho duas teorias, vamos de marca-texto. Eu tenho a teoria unitária e eu tenho a teoria diferenciadora. Professor, qual o Código Penal comum adotou? A teoria unitária. Tá bom? E qual que é a teoria adotada lá no CPM, Código Penal Militar? Não adotada aqui, ó. É a teoria diferenciadora. Então, para fins de prova, o direito penal comum, no que tange ao estado de necessidade, adotou a teoria unitária. O bem sacrificado, tá aí, ele é de menor ou igual valor, tá bom? Não admite-se, em razão do patrimônio, eu sacrificar um bem no estado de necessidade, tá? Eu sacrificar um bem superior àquele, tá bom? Beleza, professor. Tranquilo. Então, nesse caso de igual valor aqui, ó, você concorda que se você estiver num navio, tem só um bote salva-vidas, tá? Você e seu amigo. E aí, porra, tá lá no bote salva-vidas, tá lá no navio e tem só um bote, o navio tá afundando, tá só você e ele, todo mundo já foi pro Beleléu, todo mundo já foi de arrasta pra cima, tá só vocês dois. Você fala, cara, você percebe assim que ele tá pensando igual você, aí você vai lá e mata ele e pula, pega o bote e pula. Você agiu em legítima defesa? Não. Por quê? Legítima defesa, senhores, é necessário uma injusta agressão. Injusta agressão atual iminente. Não teve agressão por parte dele. Ele tava só matutando, pensando: o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Você foi lá e, ó, passou o facão. E pulou com o bote. Nesse caso, um bem de igual valor. Vida de um lado contra a vida de outro, tá? Bem de igual valor pode sim, neste caso, ser alegado o estado de necessidade. Colocamos a tabela para diferenciar o Bruce Lee aí, na verdade, perdão, aqui a tabelinha para diferenciar os modelos, os tipos de estado de necessidade. Porque tem o putativo, né, igual a legítima defesa putativa, é uma situação imaginária, tá? Temos estado de necessidade real, defensivo, agressivo. CFO de Goiás, salvo engano, foi CFO de Goiás, senhores? A 2022. Se não me recordo, se não me falha a memória. Ele cobrou a diferenciação ali dos estados de necessidade, acho que foi 2, e 2 legítimas defesa, tá bom? Depois eu vou até olhar e vou trazer para os senhores aqui, se possível. Discriminantes putativas, e é que a gente coloca ali justamente o cara que ele tá numa falsa percepção, porque as circunstâncias que ele está passando ali, ele leva a crer que aquela situação é real. Se fosse real, tornaria a ação legítima. Uai, discriminante putativa, então é a legítima defesa putativa. Sim. A legítima defesa putativa é uma discriminante putativa. Olha só, vamos ler. Só que aí, tá, a discriminante putativa, ela tá prevista dentro do... Ela tem dois tipos de discriminante putativa. Uma prevista dentro do erro de tipo, lá no fato típico, e tem uma prevista dentro da culpabilidade. Calma. Tudo isso você vai aprender de forma gradativa. Não adianta querer, não, mas calma aí, o professor falou erro de tipo. Eu nem aprendi erro de tipo, porra. Culpabilidade, nem entendi culpabilidade. Calma que dá certo, tá? Você vai entender. E aí, você fala, o que é discriminante putativa? Olha só, é isento de pena quem, por erro plenamente justificável, pela circunstância, lá o cara vindo na minha direção, ó, ele tá vindo e tá com a mão pra trás, parecendo que vai sacar uma arma. Eu supus uma situação que de fato, que se existisse, lá, velho, ele tá vindo e ele vai me matar, ele é meu inimigo, foi ele que eu briguei lá na feira, foi aquele cara lá, ele tá vindo. Se existisse a situação, tornaria a ação legítima. Então ele vem na minha direção, eu acredito que ele vai sacar uma arma e me matar, eu vou lá, tiro minha arma e ó, double tap nele. Beijo e abraço. Na verdade, ele não tinha nada. E aí eu matei ele por engano, achando que eu estava em uma legítima defesa, tá? Posso alegar uma discriminante putativa aqui, será isento de pena, tá bom? Massa, né? E aí eu coloquei aqui para os senhores as diferenças do erro de tipo, e os senhores vão ler depois, pouco cobrado, mas é interessante levar para a prova. O erro de tipo, ele está dentro do fato típico. O crime não são 3 partes, fato típico, ilícito, culpável? O crime tem 3 partes, certo? 3 partes do crime. Fato típico, ilícito, culpável. O erro de tipo, ele está dentro do fato típico. O erro de proibição, ele está dentro da culpabilidade, tá bom? Erro de tipo, dentro do fato típico. Erro de proibição, dentro da culpabilidade. Erro de tipo, dentro do fato típico. Erro de proibição, dentro da culpabilidade. O erro de tipo, ele pode ser permissivo, ele pode ser, na verdade, primeiro, acidental e essencial, e ele sendo essencial, nós dividimos ele, ramificamos. Mas isso não irá ser cobrado para você, tá? Quando for cobrado, vocês vão ver que a gente vai trazer
raramente nos simulados, porque temos poucas questões nesse nível de envergadura para o concurso que você está pleiteando, tá bom? Então, depois dá uma lida, que os senhores vão entender os modelos e as ramificações, o que não é necessário estar abordando neste momento, tá bom? Legítima defesa, e aí temos ramificações dela, legítima defesa agressiva, própria, defensiva, é bem auto-explicativo, auto-intuitivo, e tem a putativa. Professor, quem que é essa putativa, moço? É a legítima defesa, pô, não é isso que você tá pensando, não, é a legítima defesa. Puta ativa é a legítima defesa, quando o agente que pensa, olha só, ele está sendo agredido ou que essa agressão irá ocorrer. Foi o exemplo que eu citei, tá bom? Mas na verdade é fruto da sua imaginação. Ele não vai responder. E legítima defesa sucessiva? Pode? É legítima defesa da legítima defesa. É possível? Sim, tá? Agora, obviamente, quando entra na esfera do excesso, tá bom? Legítima defesa de terceiros. Agora, olha o seguinte. Cabe legítima defesa real em face de legítima defesa real? Não é possível. A não ser que, obviamente, que o cara tá se excedendo ali e aí você vai entrar, na verdade, numa... Aí o cara já passou da legítima defesa e ele não está em legítima defesa mais. O cara inicia a legítima defesa. Aí já cessou a injusta agressão. Só que aí ele continua te batendo, então ele não está em legítima defesa mais, tá? Agora, o que é possível, a legítima defesa real de real, não é possível. Agora, o que é possível é a legítima defesa real da putativa, tá? Beleza? Essa aqui sim é possível, que você já sabe a diferença da real para putativa, bem tranquilo mesmo. De boa, de boa. Tranquilo, e aí nós vamos ver agora a culpabilidade, que é o terceiro elemento, terceiro substrato do crime. Culpabilidade, fato típico, você sabe quais são os elementos. Conduta, tipicidade, nexo causal, resultado. Foi. Fato típico. Ilicitude, antijuridicidade, legítima defesa, estado de necessidade, estrutura de cumprimento de dever legal, exercício regular do direito. Foi. E por fim, culpabilidade, que é impoex, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato, ex de exigibilidade de conduta diversa. Tem esses três elementos, beijo e abraço, você vai pra cadeia, fera. O fato foi típico, o fato foi ilícito e você tem capacidade de receber pena do direito, porque você é imputável, você tem potencial consciência da ilicitude do fato e você poderia ter tomado outra ação. Era exigível de você uma conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Professor, mas cobra? Cobra, assinale alternativo que contém um elemento da culpabilidade. Cobra mais ainda quais excludentes são passíveis dentro da culpabilidade. E é tranquilo também, não é difícil. Por exemplo, imputabilidade. Quem são os imputáveis? Somos nós, eu, você, maior de 18, conscientemente capaz, certo? Quem são os inimputáveis? Menores de 18. Aquele que é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Esse cara é inimputável. Aquele cara que está sobre uma embriaguez completa, involuntária, proveniente de caso fortuito ou força maior. Quer anotar? Inimputáveis não podem ser punidos, não podem receber pena. São os menores de 18, os inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, QBU, e vamos lá, aqueles que estão sobre uma embriaguez, dá até um branco, embriaguez completa, involuntária. Porque se foi voluntária, ele quis embriagar. Aí, o cara que quer embriagar para cometer um crime é chamado de embriaguez pré-ordenada. Isso é outra coisa. Então, inimputável é aquele que está sobre embriaguez completa, involuntária, proveniente caso fortuito ou fosse maior. Tá bom? Isso aqui que eu falei, tá aqui. Impoex. Impoex. O que é isso? Elementos da culpabilidade. O que exclui a imputabilidade? O que exclui a imputabilidade? A inimputabilidade. Quem são os inimputáveis? E aí você lembra que eu acabei de falar, ó, são 3. Menores de 18 anos, os inteiramente incapazes de cometer o caráter ilícito do fato. Eu falei QBU referente na polícia, a gente se dá com vários tipos de ocorrência e fala, não,
O cara é QBU. QBU é o termo utilizado. Então, ele é inteiramente incapaz de entender o cara até ele estufar. Não tô falando de tom jocoso, não, tá? É o termo utilizado mesmo. O cara quando a gente fala, não, é um cara QBU, é um cara doido, é o termo utilizado. E o que está com embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Essa embriaguez, ela deve ser involuntária, tá? Então, é o terceiro tique aqui que eu não coloquei. Beleza? Tá fritando? Tá fritando? Vai tomar uma água. Toma água, respira, que frita mesmo. Mas você irá lograr isso, irá gabaritar na sua prova, que a gente está vendo, tá trazendo material robusto, com questões, tá tudo lá, e aqui ainda trazendo, tentando desenhar o máximo possível. Professor, não entendi. Tranquilo, a gente explica de novo, a gente vai com calma, vai evoluindo, vai caminhando junto, beleza? Estamos à disposição, toma água lá, retorna, dando continuidade, próxima aula, Direito Penal, marcha total, tamo junto e fui nessa.